aquela vara, a segunda vara civil do Rio Branco, tem trabalhado única e exclusivamente, pelo que eu percebo aqui, nessa questão da ação da empresa, não é? Diante do que a própria juíza se diz comprometida em resolver isso por tratar-se de uma ação que envolve centenas de milhares de pessoas. Digo que não há motivo nenhum de elogio, porque não faz mais que obrigação, afinal, não é? Nós somos aí, essas pessoas são servidores públicos, abraçaram a causa pública e não faz mais que obrigação. Então, se está fazendo, por isso que eu sou reticente com governadores, presidentes, vereadores, deputados que vêm a público enaltecer o seu trabalho. Vocês ganham para isso e tem que efetivamente desempenhar minimamente o seu papel como servidor público. E isso vale para a juíza também, evidentemente, que eu sei que ela tem essa noção. É uma pessoa inteligente, infelizmente manipulada aí pelas informações, está caindo, né, no lugar comum das outras pessoas, por razões que eu não sei te dizer, não posso afirmar, logo não vou falar isso, não vou falar bobagem aqui. Tá? E assim também como a promotora digníssima, a doutora Alessandra, também está cumprindo o papel que ela imagina ser justo. Infelizmente, sabemos que não é bem assim, que talvez existam, obviamente, por todos os indícios, apontam numa direção orquestrada, numa direção pré-definida. E nesse sentido, eu, Carlos Castilho, tenho visto numa análise de cenário que a própria juíza, pelas suas manifestações, pelas coisas que ela tem dito, ela já está se posicionando e já dizendo que vai condenar a empresa em primeira instância. Eu não estou dizendo que acontecerá, não seria irresponsável de falar isso, mas com certeza que eles estudam uma barbaridade para fazer argumentos contra, porque esse é o papel deles nesse momento, ir contra a empresa, e virou questão de honra, inclusive para alguns de lá. E justamente em função dos ataques que sofreram e que alguns equivocados ainda fazem divulgadores que ficam atacando a pessoa da doutora Alessandra. Eu acho uma infantilidade isso. Na minha opinião pessoal, eu sei que muitos não concordam, podem achar que eu estou falando bobagem. Ok, mas eu tenho direito a essa opinião. Eu não acho que a nossa questão jurídica será solucionada com atos pueris, com atos absolutamente infantis, de falta de maturidade. Xingamentos que eu tenho visto pela internet que beiram, nem adolescente acho que faria, ou talvez, no máximo adolescente faria aquilo. Então, entendo a indignação, concordo, realmente é uma grande injustiça, mas os caminhos para a solução disso não será dessa forma e não serão atingidos. Não é? Pois bem, que seja o desabafo. Vamos lá. A publicação, né, que saiu, foram 3 exatamente, mas o importante é que nós vamos direto a esse fundamento. Diz assim a juíza: recebo a presente exceção de impedimento do perito. Eu não vou falar o que é exceção de impedimento, porque eu falei amplamente disso na última transmissão, senão nós perdemos muito tempo. Nomeado, perito nomeado. Como é segredo de justiça, eles colocaram E ponto, sinal de E, comercial Y, para mim é Ernst Young. Tá certo? Eu já tinha dito isso, né? Ok. Sem atribuir-lhe efeito suspensivo. Ou seja, ela aceitou a exceção de impedimento, vai analisar ele, mas mantém a nomeação. Não está suspenso a nomeação desse perito. Não é? Diz assim, intime-se o excipiente. Quem é o excipiente? É aquele que está querendo, que é o objeto da exceção, ou seja, aquele que quer se eliminar, quer se tirar do processo. Quem é? Ernst Young. Para que apresente a guia de recolhimento da taxa judiciária referente ao presente incidente. Apresentada a guia, expressa-se alvará de transferência para o devido recolhimento, tendo em vista que todos os bens e valores do excipiente estão indisponíveis por decisão desse juiz. Então, me permita uma correção agora, lendo aqui com mais retidão. Excipiente é aquele que quer eliminar a outra parte. O excepto é que é Ernst Young. Corrigindo agora, pessoal. Estou corrigindo a informação. Excipiente é a empresa.
É ela que entrou com a exceção de impedimento. Então, ela é a autora aqui, nesse sentido. Então, intime seu recipiente para que apresente a guia de recolhimento da taxa judiciária referente ao presente incidente. Então, o que terá que fazer a empresa? Colocar a guia nas mãos da juíza, e a juíza vai emitir um alvará de transferência do valor para a justiça, para o Estado, né? Que isso é uma taxa obrigatória, e é tirado esse valor daquele numerário bloqueado pela própria empresa, tá? Então agora ficou claro isso. Então, corrigindo, o excipiente é a empresa, é aquele que objetiva tirar a outra parte. O excepto, aquele que está sendo excetuado, aquele que está sendo jogado para, ou na intenção de ser jogado para fora, é Ernst Young. Pois bem, ultimadas as providências acima, intime-se a empresa perita para que se manifeste no prazo de 5 dias. Quer dizer o quê? A partir de amanhã, conta 5 dias para que a empresa se defenda dos argumentos que estão sendo impostos pela nossa empresa Impactus contra ela, argumentando por que ela não deve fazer parte. Diria por que ela tem um impedimento de fazer parte na produção desse laudo pericial, ok? Intime-se também a parte autora da ação principal. Quem é a parte autora principal? É o Ministério Público, para a manifestação igual prazo. Em seguida, retorna inconclusos. E aí ela vai avaliar nessa questão aqui, se de fato vai eliminar a Ernst Young ou não. Olha, por análise de cenário, não vai eliminar. É bem pouco provável. Eu não acredito. Por quê? Porque provavelmente um dos motivos que eu vi que possa ensejar a entrada contra essa empresa, não é? O que deve ensejar é o fato de essa empresa ter uma parceria ou já ter uma relação comercial muito próximo com uma conhecida empresa de marketing multinível americana também. Tá? Então existe sim a Ernst Young que já trabalhou, já foi contratada dessa empresa. E essa empresa que eu me refiro, não preciso citar nomes aqui, vocês busquem na internet, tá certo? E essa empresa que eu me refiro, essa empresa, ela tem, sim, evidentemente, vê a nossa empresa como adversária.